Revista Ponto de Partida. Estudo 6. Vida saudável. Como viver melhor e com mais saúde. Quando compramos um carro, ele vem acompanhado de um manual. Esse manual é muito importante para a manutenção e o cuidado do veículo. O fabricante sabe exatamente que tipo de combustível deve ser utilizado no motor, qual tipo de óleo deve ser usado, qual o período correto para a troca do óleo do motor, dos freios e muitas outras informações cruciais. Se seguirmos as recomendações do fabricante, certamente o veículo durará mais e apresentará menos problemas. Seguir essas orientações no cuidado com o veículo é um ato de sabedoria. Da mesma maneira, quando Deus nos criou, Ele também nos deu um manual. Esse manual é a Bíblia Sagrada. Nela podemos encontrar orientações sobre como cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Seguindo esse manual, seremos mais felizes e também mais saudáveis. Uma mente sã em um corpo saudável é o desejo de Deus para cada um de nós. Pergunta 1. Com o que a Bíblia compara nosso corpo? Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pergunta 2. Deus se importa com o que comemos e bebemos? Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De acordo com o texto, Deus se importa sim, pois tudo deve ser feito para a honra e glória dele. Tudo o que fazemos na vida tem importância para Deus, pois o seu desejo é que vivamos uma vida plena e abundante. João 10, verso 10. Pergunta 3. Há alimentos que Deus considera impróprios? Vamos ler Levítico 11, versos 46 e 47. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas, e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. De acordo com o texto, há alimentos que Deus considera impróprios, e o texto ensina a distinguir entre o puro e o impuro, entre o que pode e o que não pode ser comido. Pergunta 4. Deus separou os animais em 4 categorias. Quais são as características que devem ter os animais que servem para alimento? Primeira categoria: quadrúpedes, mamíferos. Vamos ler Levítico 11, versos 2 e 3. Digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que ruminam, esses vocês podem comer. De acordo com o texto, os quadrúpedes que servem para alimento precisam ter casco dividido em 2 partes, unha fendida e ruminar. Segunda categoria: peixes e frutos do mar. Vamos ler Levítico 11, verso 9. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. De acordo com o texto, só serve para alimento. Os peixes que têm barbatanas e escamas. As barbatanas são as nadadeiras que permitem aos peixes se locomoverem e se orientarem na água. Para serem permitidos como alimento, eles precisam ter barbatanas e escamas. Portanto, peixes sem escamas ou de couro, bem como frutos do mar, como camarão e ostras, estão excluídos da alimentação. A Bíblia considera imundos os animais aquáticos que absorvem a maior parte das impurezas do mar. Terceira categoria: aves. Vamos ler Levítico 11, verso 13.
Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação, a águia, o urubu e a águia marinha. De acordo com o texto, entre as aves, não servem para alimento as aves de rapina e carniceiras, como a águia, o urubu e a águia marinha. As aves de rapina são carnívoras e não servem para alimento. Elas possuem bico curvado e forte, garras afiadas, visão aguçada e hábito de caçar ou alimentar-se de carcaças. Entre elas estão a águia, o gavião, o falcão e o urubu, que a Bíblia classifica como impróprias para a alimentação. Quarta categoria: insetos. Vamos ler Levítico 11, versos 20 e 21. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. De acordo com o texto, entre os insetos, somente os que possuem pernas traseiras mais compridas, próprias para saltar, como o gafanhoto, o locusta, gafanhotos migratórios, o grilo e o acrídeo, gafanhotos de grande porte, podem servir para alimento. Os demais são considerados impuros. Também para os insetos há uma regra: apenas os que saltam com suas pernas traseiras são permitidos. Essa regra exclui basicamente todas as espécies de insetos, permitindo apenas o consumo do grilo e do gafanhoto. Embora Deus permita o uso de alguns tipos de animais como alimento, esse não era o plano original. A primeira alimentação dada ao ser humano consistia em frutas, sementes e nozes de toda espécie. Gênesis 1, verso 29. Após o pecado, Deus também concedeu o uso do que é chamado de erva do campo. Gênesis 3, verso 18. Somente após o dilúvio é que Deus permitiu o uso da carne como alimento. Gênesis 9, versos 3 e 4. Assim, a melhor alimentação para nós é aquela originalmente concedida por Deus: frutas, sementes e nozes. Pergunta 5. O que mais Deus proibiu na alimentação? Vamos ler Gênesis 9, verso 4 e Atos 15, verso 20. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. De acordo com os textos, Deus proibiu na alimentação o sangue e a carne de animais sufocados, ou seja, a carne que ainda contém sangue. Pergunta 6. Por que é necessário evitar o álcool e outras substâncias intoxicantes? Vamos ler Provérbios 20, verso 1. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. De acordo com a Bíblia, é necessário evitar o álcool e outras substâncias intoxicantes, porque o vinho leva à zombaria e a bebida forte provoca brigas. Quem se deixa dominar por elas não é sábio. Pergunta 7. Como o autocontrole reflete o fruto do Espírito? Vamos ler Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O autocontrole, ou domínio próprio, faz parte de uma vida santificada, dirigida pelo Espírito Santo. Pergunta 8. Qual é a consequência de desrespeitar o corpo como templo de Deus? Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. De acordo com o texto bíblico, a consequência de desrespeitar o corpo como templo de Deus é que aquele que o destruir será também destruído por Deus, pois o templo de Deus é santo. Pergunta 9.
O que Deus promete para ajudar-nos a abandonar hábitos perigosos? Vamos ler Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. De acordo com o texto, Deus promete nos dar força através de Jesus Cristo. Pelo poder de Deus, podemos vencer qualquer mau hábito. Aquilo que me falta, Ele mesmo completa. O que eu não consigo realizar, o Espírito Santo fará em meu lugar. Deus apenas espera a nossa decisão. Se pedirmos, Ele realizará em nós a transformação necessária. Pergunta 10. Devemos influenciar os outros a adotar hábitos saudáveis? Vamos ler Mateus 5, verso 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Sim, de acordo com o texto de Mateus, devemos influenciar os outros com nosso exemplo, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus, o que inclui adotar hábitos saudáveis. Pergunta 11. A saúde física afeta a vida espiritual? Vamos ler 3 João, verso 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Sim, de acordo com o texto, a saúde física está ligada ao bem-estar espiritual, pois o desejo de Deus é que tenhamos prosperidade e saúde, assim como a alma vai bem. Seres humanos são uma unidade física, mental e espiritual. O que afeta uma das áreas também afeta a outra. Assim, se nos colocamos voluntariamente em condição de enfermidade, isto pode afetar nossa vida espiritual e mental. Deus deseja nosso crescimento integral e harmonioso, físico, mental e espiritual. Pergunta 12. Qual é o propósito final de viver uma vida saudável? Vamos ler Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os 8 remédios naturais são princípios simples e acessíveis que refletem o cuidado amoroso de Deus para com a saúde integral do ser humano. Ar puro, luz solar, descanso, exercício físico, alimentação saudável, água, temperança e confiança em Deus compõem esse conjunto de orientações que favorecem não apenas a prevenção de doenças, mas também uma vida mais equilibrada e feliz. Esses remédios naturais não substituem tratamentos médicos quando necessários, mas são um fundamento poderoso para manter o corpo e a mente em harmonia com os princípios divinos de saúde. Mais do que práticas saudáveis, esses remédios são expressões da vontade de Deus de que vivamos com vitalidade e paz. A confiança nele é o alicerce de todos os demais, pois reconhece que o verdadeiro bem-estar começa com a entrega do coração ao Criador. Quando adotamos esses hábitos com fé e gratidão, não apenas honramos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, mas também nos aproximamos do plano original de Deus, uma vida abundante, cheia de propósito e esperança, enquanto aguardamos a restauração plena em seu reino eterno. Minha decisão. Decido abandonar o que prejudica minha saúde e a de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios, o uso, a fabricação e o comércio de bebidas alcoólicas, tabaco, café, drogas ilícitas, porque reconheço que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.